Boa tarde, amigos. Aproveitando, infelizmente, aproveitando esta situação da invasão da Rússia sobre a Ucrânia, eu queria deixar aqui um bocadinho um parecer acerca do nosso papel como cristãos, como dizer, quando nós olhamos para este tipo de conflitos, as guerras não aconteceriam se de facto nós fôssemos cristãos. Esta é que é a realidade. A grande maioria das guerras não acontecia. Nós olhamos para um cristão ortodoxo, cristão evangélico, outro ortodoxo, mais católicos, mais evangélicos. Enfim, nós olhamos para todos eles e chegamos à conclusão que eles são cristãos. Pelo menos eles, todos eles, se auto-identificam com o cristianismo. A verdade é que esta guerra entre cristãos expõe muito da hipocrisia que há dentro da religião. E não importa os extremismos de esquerda ou de direita, importa apenas serem de facto extremismos, porque todo o extremismo gera morte, não traz vida para ninguém. Não há equilíbrio, não há tolerância, não há tempo para ouvir o outro, não há tempo para dar outra face, não há tempo para gerar soluções que sejam contrárias a toda a natureza que gera morte. Não há tempo para isso. A verdade é que esse tempo não existe porque não há interesse em que ele exista. É muita fachada. Jesus disse para os discípulos, para aqueles que estavam bem de perto dele: vocês sendo maus, se vocês sendo maus sabem dar boas coisas, sendo maus, ele identifica o género humano e inclui os discípulos. A raça humana, ele sabe, Jesus bem sabia a maldade que está dentro de nós. Eu li aqui há dias o pastor Paulo Capelletti numa frase que ele pôs no Facebook: o problema não é o mal que nos rodeia, o pecado que nos rodeia, mas aquele que está dentro de nós. E é verdade, o que Jesus disse, que dentro de nós sai tudo o que é porcaria. E estar filiado a uma religião, seja ela cristã ou não, não nos transforma. O que transforma mesmo é cá dentro, é a nossa morte. A morte do ego, a morte de querermos olhar para nós próprios, de nos servirmos a nós próprios, de pensarmos apenas em nós próprios, tomarmos de facto a nossa cruz. É o que Jesus diz, é para ir para a cruz, é para ir para a morte, esta morte do ego. E nós vemos aqui um conflito entre cristãos, uns ortodoxos, outros evangélicos, outros católicos, mas todos eles estão envolvidos dentro da mesma sopa, do mesmo caldo. Você diz para mim: então, mas o Putin é mau que invadiu a Ucrânia. Eu concordo consigo. Mas se disser para mim que os americanos estavam a contar com isto e que podiam ter chegado a acordo, todos juntos, se eles quisessem todos, se eles fossem de facto cristãos, porque é aqui que eu quero chegar. Se de facto eles fossem cristãos, um não tinha que pôr os mísseis à porta do outro. E o outro também não entraria a matar como ele entrou. O Zelensky, que neste momento é visto como um herói, mas que tem pedido a intervenção da NATO a todo custo, a nível militar, não importando as consequências, o Zelensky tem pedido a intervenção militar a todo custo. Agora só pede material de guerra. Mas ainda ontem, num discurso que ele disse, ele perguntou quem é que estava aos comandos da NATO, se era Moscovo. E isto, o facto de ele ser o presidente da Ucrânia e estar a passar aquilo que está a passar,
não faz dele um agitador para envolver a Terceira Guerra Mundial. O facto de ele se estar a sentir esmagado e o seu povo estar a morrer não lhe permite que ele faça um apelo para que a NATO entre lá dentro e aconteça uma Terceira Guerra Mundial à escala nuclear. Não lhe permite. A verdade é que todos estes três intervenientes, estas três personalidades, todos eles se dizem cristãos, todos eles se servem de versículos bíblicos. Todos. Não há inocentes na história. Uns porque querem a NATO, outros porque não querem a NATO lá. Todos eles querem poder. Uns dizem que querem ser livres. Não, não há liberdade. Porque ou nós estamos presos a um lado ou nós estamos presos a outro. O que há, meus amigos, é a sede de poder. O que há à escala mundial, acontecia no meio dos 12 discípulos. Os 12 interrogavam-se entre si para saber qual deles era o maior. E Jesus percebeu o que é que estava a acontecer e perguntou-lhes o que é que eles estavam a falar. E eles responderam o que é que eles estavam a falar. Qual deles era o maior? Há uma sede de sermos maiores do que os outros. Para nós é triste passarmos despercebidos. Nós temos que ter alguém que nos afague constantemente o nosso ego, que alimente o nosso ego. Nós não somos humildes. Nós precisamos de protagonismo. E é este protagonismo que os líderes à escala mundial também querem. Todos eles. Só que usam o nome de paz, usam o nome de segurança, usam o nome de bem-estar. Mas se você quer paz, segurança e bem-estar, vamos procurá-lo aonde? No Afeganistão? No Iraque? Nos países africanos que estiveram debaixo da influência americana e russa, soviética, no tempo do Bloco Soviético? Países que foram influenciados, alguns deles invadidos por estas superpotências e que depois foram deixados na miséria e na morte e na fome? Vamos falar de segurança? Quem é que nos promete segurança? A Rússia nos promete segurança? Aonde? Na Sibéria? Os americanos nos prometem segurança? Aonde? Quando eles têm... Há uma estimativa de para cima de 13 mil pessoas mortas nos Estados Unidos da América só vítimas de armas de fogo por todos os anos. A nação americana é uma nação a derramar sangue constantemente dentro e fora do país. Segurança. Segurança, podemos dizer nós temos sim, ainda que nos mate o corpo, nós temos segurança em Cristo. Essa sim é a verdadeira segurança, ainda que nos mate o corpo. Para quem crê. E tem muita gente que aprendeu a ter uma segurança, que é Deus que lhe dá esta segurança, mesmo não sendo crente, mas aprendeu a ter esta segurança. Quando eles se despem do protagonismo, quando eles se despem do estrelato, quando eles se revestem, quando estou a falar de pessoas que se revestem de humildade, que mesmo sem religião, eles aprendem a revestir-se de humildade. Gente humilde. Gente humilde tenta a todo custo, nem que para isso tenha que ceder. A todo custo, gente humilde tenta a todo custo evitar o que está a acontecer na Ucrânia. Aquilo que eu acredito é que Barack Obama, se fosse presidente dos Estados Unidos, tinha tido outra postura, ainda muito antes de tudo isto acontecer. É o que eu acredito. É preciso gente equilibrada. Eu penso que sim. Eu penso que tanto a ex-chanceler alemã como este homem que eu acabei de falar agora, do Barack Obama, eram pessoas mais equilibradas para falar com Putin,
para tentar pôr outros acordos em cima da mesa, para levar uma Ucrânia à neutralidade e evitar este banho de sangue. Os americanos sabiam que se a Rússia entrasse na Ucrânia, eles não podiam entrar lá dentro. Eles sabiam disso, eles sabem disso, eles não podem entrar lá dentro. Agora passamos aos insultos. Passamos aos insultos e vocês veem nos discursos da televisão. Meus amigos, esperemos que isto não passe disto mesmo de insultos. Até lá, o Putin vai fazer aquilo que ele quer. Vai continuar a matar, vai continuar a roubar a liberdade dos outros e vai continuar a impor a sua política para trazer a brasa à sua sardinha. E o mundo vai ficar a olhar. E não vai haver outra hipótese a não ser que a Ucrânia, de facto, entre num acordo. Acordo esse, que se calhar é a rendição. Para que o país não fique completamente de rastos. Mas este acordo já podia ter acontecido. E os americanos podiam ter forçado. É o que eu penso. Chamem-me estúpido, chamem-me aquilo que me chamarem. Mas estou a falar da guerra entre cristãos. Se isto fosse um país muçulmano, já tínhamos terrorismo internacional, já tínhamos invasão, enfim, já tínhamos histórias. Mas não é um país muçulmano. Nós estamos a falar de guerra entre cristãos, que ao fim e ao cabo, em 2000 anos de história, os cristãos adoram guerra. Adoram. É só ir à história. É só ter, não é preciso ter conhecimentos muito eruditos, muito avançados. Basta ter o básico para perceber que os cristãos, infelizmente, adoram guerra. Só que nós não estamos a imaginar Jesus por detrás de tudo isto. Nós não estamos a imaginar o príncipe da paz a incitar Putin e por detrás do Biden à espera de que alguma coisa aconteça para que aquele pedaço de terra chamado Ucrânia possa ser um espaço onde os mísseis da NATO possam ser instalados. Isto é horroroso o que está a acontecer, irmãos. Isto é horroroso. E só é horroroso porque os líderes, os elefantes da selva, começaram a briga. E quem sofre é o capim, como se diz em Angola. Quem sofre são os pequeninos, são sempre os pequeninos. São sempre as mulheres, os velhos, as crianças. Homens a combater que estão a morrer constantemente de um lado e do outro. É gente que morre. É uma tristeza. Porque os cristãos preferem a guerra. Porque se de facto eles tivessem o peso do reino, se eles tivessem de facto a convicção do reino, nós não estávamos a assistir a isto. Mas para isso, para que esta convicção estivesse no coração deles, nós não tínhamos os países do Médio Oriente e da Ásia como temos. Nós não tínhamos os países africanos explorados constantemente como temos. E na bancarrota, e na fome, e na peste, e na miséria. Nós não tínhamos isto. Se de facto os cristãos do mundo ocidental, e agora destas superpotências como Rússia, que agora são cristãos, não é? Foram recuperar esta linha ortodoxa, mas afirmam-se como cristãos, todo este cristianismo que se tem levantado, se de facto tivesse uma consciência cristã, o mundo seria diferente. Seria mais tolerante. E continuamos a ter irmãos a lutar contra irmãos. Continuamos a ter Caíns e Abéis, digamos assim, sem saber o que é que vão fazer à vida. É muito triste tudo o que estamos a assistir. E, por outro lado, fico feliz por todos os movimentos que se têm levantado em ajuda a este povo. Gostaria também que nós não olhássemos apenas para este povo. Eu tenho feito estes apelos aqui, eu tenho falado isto e acho muito triste
tantos milhares de pessoas que estão a morrer noutras partes do mundo, nomeadamente e principalmente em África. Mas continuo a pensar que muita gente olha para eles como sendo pretos e como são considerados terceiro mundo, não são importantes. E esse tipo de pensamento mete-me nojo. Porque nós cristãos ainda não aprendemos a ver como Deus vê. Nós não assumimos as nossas responsabilidades. Olha, fica este apontamento hoje aqui. Eu queria que nós, de facto, queria apelar a uma consciência, de facto, de discípulos. Não usar os versículos bíblicos que Putin usou naquele último comício que ele deu, mas isso também começamos dentro da nossa vida privada a não usar de versículos para com as pessoas que estão ao nosso lado para as manipular. Isso tem que começar pelos padres, pelos pastores, pelos sacerdotes, que não podem usar os púlpitos para usar versículos bíblicos para manipular, para que as massas e as opiniões do seu público os apoiem e os aplaudam. Nós temos que começar a nossa vida. É isto que nós somos chamados. Aqueles que de alguma forma procuram ter influência sobre os outros, ter muito cuidado, não é? Começar por mim, que falo estas coisas. Nós erramos, nós falhamos, mas nós temos que apelar de facto a uma consciência. Uma consciência. Deixa-me só dizer só mais isto. Cristianismo nunca foi ideia de Deus. Jesus nunca foi o fundador do cristianismo. Jesus nunca teve ideia de vir fundar determinado clube. Ele veio para estabelecer aqui o reino, manifestar o reino através de uma eclésia, ou seja, através de gente que não está apegada a templos, que não está apegada a locais, apegada a organizações, que não está apegada a nomes de homens, mas gente que transporta em si uma consciência, transporta em si um outro espírito, que é o Espírito Santo, que apenas a gente ouve como uma coisa e não como uma pessoa, mas gente que transporta o bem, e esse bem é manifestado através dessa, provocado, é provocado por essa consciência, movido por esse espírito. É isto que Jesus veio a trazer aqui, manifestando o perdão e dizendo que Deus perdoou o mundo está perdoado. O mundo é aceito para com Deus. Eu ouço muita barbaridade e as pessoas acham que Deus é tal e qual como se ouve. Não, Deus é o que Jesus diz que Deus é. Não é aquilo que muitas das vezes nós ouvimos da boca de padres, da boca de pastores, da boca de outros sacerdotes. Não, Deus é aquilo que Jesus falou dele. Jesus é que é a nossa verdade. O resto que nós ouvimos, incluindo de mim, temos que analisar à luz daquilo que Jesus disse. Então não esteja preso à religião, não esteja preso ao cristianismo, esteja preso a Cristo. Ele é o príncipe da paz, ele é a nossa paz e é Ele que nos move. E ele está a mover muita gente, apesar de todos estes conflitos, de toda esta hipocrisia, até nos comentários. Há uma hipocrisia nos canais generalistas de comentadores que só comentam aquilo que sabem que vai agradar, ocultando determinado tipos de discursos. No outro dia, ouvi um general dizer ao jornalista que, se quiser, tenho aqui as imagens, posso mostrar. Aquilo que eu quero dizer é que muitas das vezes o contraditório não aparece. Meus amigos, nós somos, se nós falamos de consciência cristã, nós somos aqueles que têm sede
e fome de justiça. Não foi o que Jesus disse? Sede e fome de justiça. E aquilo que eu ouço, notícias bombásticas, como por exemplo uma menina que estava num bunker em Kiev a cantar o hino não, a cantar a canção da Frozen, e isso entrou como uma notícia bombástica nos nossos telejornais, e toda a gente fica a olhar para aquilo como uma coisa. E esses mesmos jornalistas e editores não dizem que milhares de crianças morrem todos os dias em África, nem sabem o que é a Frozen, nem sabem o que é um prato de comida, muitas das vezes por dia. E isso esses jornalistas se esquecem. O escândalo não é a menina estar a cantar a Frozen. Escândalo são os hipócritas que mandam naquela gente toda, que manipulam usando a religião, seja do lado ocidental, seja do lado oriental. São os hipócritas que têm sede de poder, não de justiça, mas de poder. Esses são os hipócritas. Esses são os hipócritas. Porque quanto a nós, se nós somos chamados a ter consciência em Jesus, Jesus disse que entre nós não há maiores. Não há. Nós somos irmãos. E Jesus até agarrou numa criança para dar o exemplo. Mais ainda. Jesus disse: queres ser maior? Então, ser o menor, serve mais. Servir a Deus é servir o outro. Servir a Deus é ir numa consciência. Servir a Deus é ver esta gente toda que está a embarcar para a Ucrânia para ir trazer e buscar gente e que tem que se preocupar em levar comida e alimentação. Servir a Deus é servir os mendigos que estão nas nossas ruas. Servir a Deus é procurar ajudar o vizinho que está mal e enfermo. Servir a Deus é ter compaixão. Servir a Deus é amor. Não é esta barbaridade que tem a ver com a nossa consciência corrompida, com a sede de poder. Nós todos queremos muitas das vezes ir para o quintal do vizinho só para termos mais espaço. Não pode ser assim. Não pode ser. Não pode ser. Nós precisamos de países livres. Precisamos e queremos e desejamos. Amamos a liberdade. Amamos a liberdade. Amamos, sim, senhor. Não basta correr com o Putin de lá para fora. Não basta correr com o Putin. Porque eu também não quero vizinhos a porem armas à minha porta. Também não quero isso. Tudo isto é sede de poder, é pura hipocrisia. É cristãos negando a eficácia do amor de Deus. É isto. Que Deus os ajude a todos. A minha oração é para que Deus mexa na consciência destes líderes que vão reunindo. Os líderes da NATO, quem está à frente destes países da NATO, para que traga bom senso, traga ao Zelensky uma outra consciência de calmia, porque não há outro jeito agora. Não há outro jeito. O que é que falta aqui agora acontecer? Eles continuarem a matar? Não há outro jeito. Isso é muito bonito, nós darmos louvores e salvas de palmas ao presidente da Ucrânia e aos ucranianos, mas não há outro jeito agora. Porque a NATO não pode lá entrar e aquela gente está a ser derretida. Literalmente esmagada, derretida, humilhada. Não há outro jeito se não entrar em acordo e rápido. Antes que matem mais. Que Deus tenha misericórdia deste povo. E apelo também para que Deus toque naquele coração gelado do Putin. E o desperte para uma consciência, uma outra consciência. A minha oração é para que as muralhas que estão nos corações de todos estes homens, líderes da Europa, líder dos Estados Unidos, líder da Rússia, da Ucrânia, as barreiras de separação caiam, da religiosidade caiam e o amor de Cristo renasça nestes corações. E haja acordo e haja perdão, porque não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Não se pode responder ao ódio com ódio. Não se pode, senão a humanidade desaparece o mais rápido possível. Isto mais tarde ou mais cedo vai chegar a um limite. Nós sabemos que Jesus vai voltar e que isto vai parar tudo. Sabemos disso. Mas caramba, enquanto estivermos aqui, vamos procurar desenvolver esta consciência de amor e de respeito. Se aqueles não me respeitam, eu vou procurar lidar de uma forma diferente. Não é ser otário.
Nós não somos chamados a sermos otários, somos chamados a desenvolver uma consciência intrínseca, de uma forma intrínseca, ligada, arraigada, enraizada, como diz Paulo, no amor de Deus. Caso contrário, não há hipótese. É como Estevão disse quando estavam a apedrejá-lo: Pai, não lhes imputes este pecado. Foi do alto da cruz, que Jesus disse: Senhor, perdoa-os, porque eles não sabem. Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Se não houver perdão, se não houver reconciliação em cima de mínimos para que sirvam todas as três partes, oh, meus amigos, aquela nação vai ser completamente arrasada. Que Deus tenha misericórdia e toque no coração destas três forças, da NATO, da, da Rússia e do Zelensky também. Que Deus dê forças a este homem, dê força a outro ânimo, que ele não entre por um caminho muito, 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 muito complicado, um caminho de promoção de ódio, de guerra também. E, epá, eu sei que neste momento falar é mais fácil, mas o Zelensky não pode pensar apenas nele, ao pensar no povo, não pode estar constantemente a pedir à NATO que entre lá militarmente, porque isso, meus amigos, pode ser mesmo, mesmo, mesmo o fim. E todos nós temos filhos, netos, e de certeza que nós não queremos isso. Nós queremos uma transformação de consciências e perdão para que o país possa ser reconstruído. E já agora, esse mesmo perdão, esse mesmo desejo de reconstrução da Ucrânia, tanto dinheiro que já apareceu. A Rússia diz que dá muito dinheiro. Os americanos já dizem que tem muito dinheiro disponível. Já agora, porque é que eles não se lembraram todos antes de reconstruir e de estabelecer países novos e sociedades novas dentro da África? Porquê? Porquê é que a África continua a ser tão pisada? E os líderes corrompidos de forma a manter o povo assim? Porquê? Não é? Porquê? Um grande abraço. E não deixemos de fazer o bem. Obrigado.